Professor Ítalo Vetor na área, componente das ciências da natureza, vamos falar da física. Hoje nós vamos continuar a desenvolver o nosso desafio Weekend da semana 2 lá atrás, mas a gente já fez a aula 1, né, resolvendo os 3 primeiros exercícios, e vamos dar prosseguimento aí, para você se preparar para o Enem. Esse é o projeto Goiás Bem no Enem, que o governo de Goiás, por meio da Secretaria da Educação, SEDUC, promove para que você manda bem, para que você arrebente lá no Enem. Tá bom? Vamos comigo? Olha só, nós estamos falando de eletrostática. Vamos lembrar que eletrostática é a área da física, né, a área da eletricidade, que vai estudar as cargas em repouso. Elas ficam paradinhas. E aí, gente, ó, a carga elétrica ela produz no seu entorno um campo elétrico. Olha que maravilha, coisa linda, meu Deus, né? Nós temos dois princípios da eletrostática. O primeiro é o princípio de atração e repulsão das cargas, que diz que cargas ou corpos, né, carregados de mesmo sinal se repelem, tipo você e sua sogra, sai capeta, entendeu? E quando são sinais contrários, você e seu crush se atraem. Tá? Então, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. O princípio de conservação das cargas diz o seguinte, que o somatório das cargas, ou seja, a quantidade de cargas, a soma inicial das cargas, ela vai se manter constante, né? Antes e após aí alguma alteração. Como assim, professor? Isso, claro, em um sistema isolado. Se você tiver um sistema isolado eletricamente, você tinha aqui uma esferinha com -4, outra com +6 e outra com +7. Se a gente fizer a soma disso tudo, deu 9, não foi? Foi, professor. Agitei esse negócio, balang-dang-dang. E aí, olha só, como elas têm tamanhos iguais, elas tendem a ficar com quantidades iguais de cargas. Mas se eu somar 3 mais 3 mais 3, vai dar os mesmos 9. Então, houve a conservação da quantidade de cargas aí. Beleza? E aí, gente, ó, lembra daquele mapinha que a gente fez? A carga elétrica gera no seu entorno um campo elétrico. Então, olha só, essa carga, ela gera, a gente pode pensar numa análise vetorial. Olha só, essa análise vetorial aqui. E aí você tem a força elétrica, né? Que faz movimentar as carguinhas. Ó, movimentou a carguinha. Tá bom. A força elétrica ela vai percorrer, né? Ela depende da distância d entre as cargas. E aí a gente tem nessa força elétrica, o campo elétrico, né? Tem aí a análise escalar, que a energia potencial se converte em energia cinética. Lembra que a gente explicou tudo isso para vocês? Professor, acho que eu lembro, hein? Ó, o trabalho, o potencial. Então tá aí um mapinha mental para vos ajudar. Além disso, você tem o campo elétrico uniforme, o céu. Tem o EDU, vezes D igual a U. Então vamos para as questões, né? A questão 4 dessa listinha diz o seguinte: três esferas de dimensões desprezíveis A, B e C estão eletricamente carregadas com cargas elétricas respectivamente de 2Q, Qzinho e Qzinho. Todas encontram-se fixas, apoiadas em suportes isolantes e alinhadas horizontalmente conforme a figura. O módulo da força elétrica exercida por B na esfera C é F. Então, o módulo da força elétrica entre A e B vai ser quanto? Então, gente, ó, tá aí as carguinhas, 2Q, Qzinho e Qzinho. A força entre B e C, como elas têm o mesmo sinal, então elas vão ser de repulsão, né? Vai ser uma força de repulsão. Então, vai ser F. Gente, sabe qual que é o pulo do gato dessa questão? O macete é você pensar, ó, essa distância vai ser, olha só, Dzinho e lá vai ser 2D, né? Porque aí você não precisa substituir lá na fórmula. Ah, professor, entendi. E a gente vai usar a fórmula da força elétrica, que força é K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, ou seja, a carga da primeira vezes a carga do segundo, vezes dividido pela distância ao quadrado. Vamos pensar primeiro entre B e C? Vamos, senhor. Então vai ficar K, né, que é do meio, não deu, né, mas a gente não vai precisar. Qzinho vezes Qzinho sobre a distância D ao quadrado. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado sobre D ao quadrado, então ficou isso aí. Tá bom, senhor. Agora a gente vai fazer entre A e B, que é o que ele quer. Então vai ficar K vezes 2Q, que é a carguinha A, vezes Qzinho, que é a carguinha B, sobre 2D ao quadrado. E aí? Vamos fazer o seguinte. O 2 eu passei para o cantinho, Q vezes Q deu Qzinho ao quadrado. Gente, quando eu tenho assim ó, a potência em parênteses, o 2 ao quadrado virou 4 e o Dzinho vai ficar D quadrado. Então, você vai tirar o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo.
Ah, então tá bom, filho. Separa esse negócio. O 2 e o 4 dá para simplificar. Então vai ficar 1 meio que multiplica Q quadrado sobre D quadrado. Ei, professor, mas esse aqui ó, é a força inicial. Ou seja, a nova força é metade da força inicial. Ou seja, F sobre 2. Portanto, letra B. Olha que simples. Então o que você faz? Analisa primeiro entre B e C, que foi o que ele me deu, as informações. E depois eu vou para entre A e B, né, que é o que ele pediu. Beleza? A questão 5 era da VUNESP e fala sobre indução eletrostática, né? Ó, indução eletrostática é o fenômeno no qual pode-se provocar a separação de cargas em um corpo neutro pela aproximação de outro já eletrizado. O condutor que está eletrizado é chamado de indutor e o condutor na qual a separação de cargas ocorre é chamado de induzido. Então, nessa figurinha você tem aqui ó, o indutor, tem aqui o induzido, né? A figura mostra uma esfera condutora e indutora positivamente eletrizada induzindo a separação de cargas em um condutor inicialmente neutro. Aqui. Aí quando você conecta o terra aqui, o que acontece? Esse cara que estava neutro tinha a mesma quantidade de cargas positivo e negativo, vai haver um desbalanceamento, né? Elétrons sobe ou elétrons desce, de uma forma que ao final do processo os corpos terão sinais contrários. Então vamos responder. Analisando a figura e sobre os processos de eletrização por indução, são feitas as seguintes afirmações. Afirmação 1. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, afastar o indutor e finalmente cortar o fio terra? Pessoal, não. Porque se eu cortar o fio terra, afastar o indutor, né? O que vai acontecer? Aí as cargas que estavam, elas vão voltar para o terra, né? Então aí o que vai acontecer? Não vai ter aquele desbalanço. Então o correto é o que está na afirmativa 2, olha só. Você primeiro corta o terra, que aí as cargas não tem como mais sair desse corpinho aqui, né? Agora que ele está eletrizado. Aí sim você afasta o indutor. 3. Na situação da figura, a conexão do induzido à Terra com o indutor nas suas proximidades faz com que os prótons do induzido escoem para a Terra. Gente, próton não sai andando por aí, né? Quem anda é elétron, então tá falso. No final do processo de eletrização por indução, o corpo inicialmente neutro e que sofreu indução adquire carga sinal negativo? Sim, eles terão eletrização com sinais contrários. Então, resposta correta, letra D de doideira. Olha que facinho. A questão 6 da FUVEST diz assim: em uma aula de laboratório de física para estudar as propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Então, olha só, você tem aqui a esferinha, foi lançada nessa câmara, né? E aí lá dentro tem um campo elétrico apontando para a mesma direção e mesmo sentido do campo gravitacional. Então ambos estão aí para baixo. Tá. Observou-se que o campo elétrico, de módulo igual a 2 vezes 10 ao cubo, volt por metro, uma das esferas de massa 3,2 vezes 10 a menos 15 kg, permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem. A gente quer saber se tem mais elétrons, se tem mais prótons. Gente, olha só, no final de um campo elétrico, se ele está para baixo, ele vai ter embaixo um campo, uma carga negativa, porque a carga negativa é de aproximação e em cima a carga positiva. É como se tivesse assim, né? Essa disposição, a carga positiva em cima e uma carga negativa embaixo. Então, de cara, a gente sabe que se esse carinha ficou aqui em cima e ele não caiu no chão, é por quê? Porque tinha a força-peso puxando ele para baixo, mas teve uma força elétrica que segurou ele. Se a força elétrica é para cima, é porque ele está eletrizado negativamente, atraído pela carga positiva, concorda? Ah, professor, faz sentido. Olha o pulo do gato dessa questão. Quando ele fala aqui que a velocidade é constante, quer dizer que não tem aceleração, ou seja, a força que está para cima é igual à força que está para baixo. Ah, professor. Então, eu posso falar o seguinte, que o peso é igual à força elétrica? É. Peso não é massa vezes gravidade? É. E a força elétrica? Aí você vai lembrar da fórmula do campo elétrico, por isso que ele deu o campo elétrico. É felicidade por quebradinha. O campo elétrico é a força sobre a carga de prova. Quem está dividindo passa multiplicando. A força é E vezes Qzinho. Então, o peso vai ser igual à força elétrica. Então, massa vezes gravidade é igual ao campo vezes
essa carguinha, que é o que a gente quer saber inicialmente. A massa é 3,2 vezes 10 a menos 15, a gravidade é 10, o campo é 2 vezes 10 ao cubo, conforme dado denunciado, e a carguinha que a gente quer saber. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes, então vai ficar 10 a menos 14. Quem estava multiplicando passa dividindo, então vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 14 sobre 2 vezes 10 ao cubo. Número com número e potência com potência. Então vai ficar 3,2 sobre 2, 1,6. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 14 com menos 3 deu menos 17. O senhor não é isso que ele quer não, né? Não. Ele quer saber a quantidade de portadores. Aí você vai lembrar do quiné, que a carga é N vezes E. Então, 1,6 vezes 10 a menos 17 é N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, ó, número com número, 1,6 sobre 1,6 deu 1. 10 a menos 17 com 10 a menos 19, conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos com menos que é mais, deu 19, menos 17, deu 10 ao quadrado. Como a gente sabe que é negativo, ou seja, 100 elétrons a mais do que prótons. Beleza? Tem alguma dúvida? Tá aí as nossas redes sociais, pode entrar em contato conosco. Nós do Goiás Bem no Enem estamos aqui para atender vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Governo de Goiás agradece a sua atenção e até a próxima.